E aí galera, beleza? Antes que me xinguem aqui, eu sei que Go não tem classe, né? Go veio ali da linguagem C, né? Uma linguagem procedural. E eu só coloquei esse título aí tanto para chamar atenção, mas também a gente tem sim como, entre aspas, né, criar uma classe em Go, só que é um pouco diferente. E a gente faz isso para criar injeções de dependências ali entre as camadas, né? E o que eu gostaria de mostrar hoje aqui é como a gente consegue deixar essa instância, né, para criar uma instância de uma camada de uma forma mais segura. Parece até bobo, né, uma coisa tão simples. Mas eu vou mostrar aqui o quão ruim pode ser criar dessa maneira que muitas pessoas fazem, tá? Então aqui, isso é um projeto muito simples, eu ignorei toda a parte de arquitetura ali, eu fiz da forma mais fácil que eu consegui, para falar a verdade. Eu criei aqui um config, que seria basicamente o que vem do ponto .end, né? Só que eu fiz aqui de uma forma bem resumida, não tem nada demais aqui, tá tudo hard-coded. Criei um model aqui de usuário, bem simples, um serviço de repositório e um de service. O intuito aqui não é mostrar o código das funções nem nada do tipo. É mais mostrar mesmo como a gente faz essa instanciação, né, das classes de uma forma mais segura e qual o risco, né, da gente fazer dessa forma que está aqui no código. Então, a forma que está aqui no código está da forma mais simples que muitas pessoas usam, que seria basicamente criar ali a struct, né, por exemplo, aqui é um user repository, né, cria uma struct e passa aqui dentro tudo que é necessário, né, todas as dependências daquela camada. Então aqui no caso eu estou passando um map, né, de maneira bem simples, e aqui nesse user service eu estou passando tanto o user repository quanto o config ali, aquele objeto de configuração. Então vocês podem ver aqui no main, né, onde tudo acontece, que eu criei um user repo, né? Eu estou instanciando aqui a classe, vamos dizer assim, né, do user repository. E aqui embaixo eu estou instanciando a classe ali do user service, né? Uma forma bem simples que muitas pessoas fazem. O real problema disso aqui é... Pensa o seguinte, você está numa empresa, não importa se ela é pequena ou grande, mas a maioria dos projetos tem ali até que bastante feature, né? Assim, o que eu quero dizer é que tem no mínimo três camadas, né? Repository, Service e Handler, que seria o controle. Então, pelo menos isso tem que ter, né? Acho que é o mínimo. E, enfim, a quantidade de injeção de dependência vai depender da regra de negócio, né? Quanto maior a regra de negócio, eu acredito que mais a injeção de dependência nele. Então, pensando nesse cenário, é muito fácil um desenvolvedor que está, sei lá, está refatorando um código ou está fazendo uma feature nova, por exemplo, ele pegar e construir, por exemplo, essa camada de user service aqui, né, dessa forma, e sem querer, sei lá, ele fez os testes, tá tudo bonitinho, mas por algum motivo ele veio aqui e deletou essa linha de código, tá? Eu não vou deletar, eu vou só omitir ela aqui para não precisar deletar. Deixa eu pegar aqui. E cara, pode ser qualquer injeção de dependência, não precisa ser um modo de config. Pode ser a interface de user repository, por exemplo. O que eu quero dizer é que dessa maneira que a gente faz, se eu omitir um campo na struct, ele não vai me dar uma mensagem de erro, ele vai deixar passar. Entende? Não tem uma validação em cima disso. E o problema disso, deixa eu rodar antes, né? Ele funcionando. Então aqui ele vai criar um usuário, né? No caso aqui é 1, não é 2. Beleza, ele criou o usuário, o Paulo aqui e achou. Tudo ótimo. O problema é que se por algum motivo o desenvolvedor esquecer de uma dependência, né, de um campo ali na struct da classe, é que ele vai dar erro de ponteiro. Por quê? O que vai acontecer, né? Ele vai entrar aqui nessa função, né, nesse método aqui do createUser, por exemplo. A primeira linha aqui é um trecho bem tosco, é só uma validação. Ele está validando se esse campo da config, né, dessa struct config, se ele é true. Mas se eu não, lá no main, eu omiti, eu não estou passando nada, o que vai acontecer? Quando ele entrar aqui nessa linha de código, ele vai pegar e falar, beleza, o U é o bind para a struct principal da classe, né? Então beleza, o u.config. Mas o que tem esse config? Não tem nada. Não tem
nada na memória, porque eu não passei lá na main. Então quando ele entrar aqui, ele vai dar erro de ponteiro, né? New pointer. Então eu vou rodar ele aqui. Olha lá, deu erro de ponteiro nessa linha. É meio óbvio, mas acontece. Eu já vi muita gente fazer dessa forma, que é uma forma assim não segura de fazer. É muito fácil de esquecer isso aqui, cara. Tipo, muito fácil mesmo. E agora eu vou mostrar uma forma segura, né? Que eu já vi bastante gente implementando, inclusive a que eu uso. Que basicamente é a gente criar funções para cada instância ali de classe. Então, por exemplo, vou colocar aqui um func new user repository, né? Ele vai devolver a própria struct aqui, né? Vai devolver isso aqui. E o que ele recebe aqui no parâmetro da função é basicamente as dependências dessa classe, que nada mais é do que o map ali. Então aqui o que eu tenho que receber é um map user. O tipo dele é um map de int apontando para o monteiro de model user. Beleza. Criei aqui um método new para o repository e vou criar aqui para o service também. Então vai ter o new service user, que vai devolver isso aqui e isso aqui. O que ele espera, né? As dependências dele. Seria o user repository, que é desse tipo aqui, né? Que é a interface, que a gente vai implementar. E o config, que seria, vou colocar cfg, que seria as variáveis de ambiente, né? A gente está simulando aqui. Então aqui, user repository, deixa eu até colocar em minúsculo. Vai atender esse cara aqui. E o config vai ser igual a esse aqui. Beleza, então aqui no main, eu vou comentar isso aqui, né? Acho que é mais fácil. Vou fazer o seguinte, então agora o user rep, ele vai ser igual, ao invés de eu instanciar diretamente, né? Eu chamo um método new que eu criei, um repository.new user repository. E aqui dentro eu vou criar o map, né? Que é uma das dependências dele, né? É uma só que ele tem. Vai ser um map aqui, o dia inteiro, para model user. Beleza, ele está instanciado já. E agora eu preciso aqui do user service também. Seria o service.new, chamando o nosso método. O que ele espera aqui? O user repository, que nada mais é do que esse carinha aqui. E a outra coisa que ele espera é o config. Beleza. Isso é o config. Beleza, show de bola. Então funcionou, né? Se eu rodar aqui, beleza, não interferiu nada no código, né? Assim, na execução do código. Por que isso aqui é bom? Porque dessa forma a gente cria uma função para instanciar a classe, ou a struct, como seja. Se eu omitir um campo aqui da função, ele vai chiar. Ele vai reclamar aqui, ó. Então, eu não consigo nem compilar. Porque que ele está falando que está faltando, né? Os argumentos dessa função não são suficientes. Está faltando um, que seria o config. Então, dessa forma aqui, a gente dá mais segurança para o código. Outra coisa também, né? Que a gente pode fazer. Eu vou comentar essa parte aqui. Aí você pode pensar, poxa, mas o cara, mesmo com esse método new, ele pode vir aqui e instanciar na mão direto, né? Não impede que ele faça isso. Então, para a gente aumentar o nível de segurança, o que a gente vai fazer também é mudar aqui. A gente vai declarar que isso é uma struct interna ou privada. Então, dessa forma aqui, ele só consegue instanciar essa classe de user repository se ele chamar o método new. Não tem como fazer isso de outra forma. É só por essa forma. E isso equivale aqui para o service também. A gente coloca aqui em todas as camadas. Beleza. Então agora, se ele tentar chamar aqui diretamente, nem vai rolar. Porque aquela struct lá do repository é uma struct privada. E só pode ser iniciada através do método new que a gente criou. Então dessa forma aqui, é impossível fazer de outra forma, né? Instanciar a classe de outra forma. Então ele é obrigado a usar o método new para instanciar a classe. E usando o método new,
dar mais segurança para o código, porque você é obrigado a passar ali todos os parâmetros da função para criar ali, né, as dependências da classe, vamos dizer assim. É mais isso o vídeo, é um vídeo bem simples assim, eu não vi ninguém fazer ainda. Espero que eu tenha ajudado alguém, né? Enfim. E basicamente isso, se eu rodar o código aqui, né, vai rodar numa boa, com mais segurança. Então a gente pode usar o método new aí, né? O método não, né? A função new, para instanciar uma classe em Go, que é mais seguro e melhor para o seu projeto. Beleza?